Estamos gravando já. Ah, eu adoro esse fractal. Então, só recapitulando o que a gente discutiu da outra vez. Da outra vez foi reunião mesmo. Foi no outro que eu gravei porque estava com internet ruim. Hoje a gente vai falar de recursão transfinita e aí a gente discutiu um pouco de qual é a ideia da coisa. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá certo. Aparentemente está todo mundo conectado na transmissão. E a ideia da recursão transfinita que a gente tinha visto era formalizar a ideia da gente construir funções que respeitam um certo procedimento recursivamente. Então, o que a gente tinha, o nosso cenário é o seguinte: a gente vai ter um W, um conjunto bem ordenado. Aí a gente tem uma fórmula funcional, que é um tipo de fórmula na nossa linguagem de conjuntos, tal que para todo x existe um único y que torna f, que satisfaz a fórmula f de xy. Tá? Por ser único, a gente escreve esse f de x como sendo o próprio y. Tá? A gente usa essa notação aqui para indicar esse único y que torna f de xy verdadeiro. Então a gente vai ter essa fórmula aqui, tá? Um conjunto bem ordenado, e o que a gente vai tentar fazer, o que a gente vai fazer mesmo? A gente vai definir uma função. Então, definiremos, que era a discussão que estava sendo feita no fim do último vídeo. Então, definiremos uma função f com domínio, não com domínio, mas com domínio, ou cujo, né? Fica melhor, menos cacofônico, cujo domínio é w, e tal que isso aqui acontece. Ó. Quando a gente pegar a f do w, o cálculo dela vai ser feito usando a fórmula funcional. E o que essa fórmula, o que ele vai vomitar de volta para a gente, vai ser o que a fórmula funcional vomitaria para todos os pontos que vieram antes do w pela funçãozinha que a gente definiu. Tá? Aqui bem ordenado por uma relação menor a igual. Tá? E aí esse menor é o menor igual e diferente. Tá? Então, essa é a grande sacada do que é a recursão, tá? Porque vejam, como esse cara é bem ordenado, o que isso aqui está falando é que a f no estágio w, ela depende de todo o histórico anterior. A gente pode pensar nisso aqui como sendo histórico. Tá? E essa notação aqui, f de v com v menor que w, é só uma upla generalizada, tá? Então isso aqui é uma função, tá? É como se fosse uma sequência generalizada onde os índices estão percorrendo todos os caras do W que são menores que esse Wzinho que a gente pegou. Então, por isso que a ideia é que a gente vai fazer isso, só a ideia de como vai funcionar. Se a gente tiver W0 como sendo o menor elemento de W, aí W1 como sendo o menor elemento de W menos W0 e W2 igual ao menor elemento de W menos W0 e W1,
Então, esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o segundo elemento, esse aqui é o terceiro elemento. O que a gente quer construir é a função f de modo que isso aqui aconteça. O f de W0 vai ser a f do vazio, porque antes do W0 não veio ninguém. Aí a f do W1 vai ser a fona da sequência que só teve a f do W0 antes. Tá? Então, a ideia é que isso depende, em certo sentido, do que veio antes. Tá? E aí a f de W2 vai ser a fona do f dessa sequência aqui, fw0, fw1, fecha, fecha, tá? Então, a ideia da recursão é essa. A dificuldade que a gente enfrenta, por assim dizer, é que... Ué, cadê vocês? Ah, vocês estão aqui. É que a gente quer definir uma coisa que, em certo sentido, essa f, ela, em certo sentido, ela faz parte da definição do que a gente quer. E aí é que está a confusão da coisa toda. Mas, em certo sentido, isso aqui vai funcionar como se fosse um... Esse procedimento aqui, como ele funciona para todo x que existe, ele, de certa forma, ele funciona como se fosse um oráculo para a gente que vai dizer como definir essas coisas. Mas, assim, essa ideia inicial de que a gente vai fazer isso aqui, que é construir a coisa de modo a satisfazer isso aqui, está relativamente tranquilo? Para mim, sim. Tá. Então, antes de eu entrar na treta toda, só dar um exemplo do tipo de coisa que eu estou querendo dizer com procedimento. Vamos pensar na f de xy. Em geral, quando a gente quer formalizar esse tipo de construção, a maior dificuldade é montar a função certa para o que a gente quer. Eu quero fazer para vocês um procedimento que na f do vazio dê o conjunto das partes do vazio. Aí ou melhor, f do vazio não, né? Desculpa. F do W0 dê conjunto das partes do vazio. Aí eu quero que a f do W1, eu estou dizendo aqui qual vai ser o resultado. Dê a f, dê o conjunto das partes do f do W1. E aí eu quero que a f do W2 seja o conjunto das partes do f de W1. Vamos pensar que a gente quer uma coisa assim. Tá? Então, no fundo, o que eu estou fazendo aqui é... Qual seria a recursão? Eu ainda não mostrei que existe, tá? Mas, no fundo, qual a recursão que permitiria para a gente fazer uma função que vai iterando tomar o conjunto das partes, tá? Porque aqui é conjunto das partes do vazio, então é partes das partes. Aí aqui vai ser partes das partes das partes. E aí, só para exemplificar como que que a gente coloca aqui para ser a fórmula que vai dar esse negócio. Então, aqui é W0. Agora faz sentido. F do W0, F do W1. Tá. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Pior que eu estou fazendo isso aqui ao vivo. Eu nem escrevi esse negócio. Só achei que ia ser bom tentar dar esse exemplo aqui. Então, eu provavelmente vou errar. A ideia é que essa fórmula, então, vai fazer o seguinte. Ela vai fazer...
a gente vai fazer y igual ao conjunto das partes da imagem, isso, da imagem de x. Se x é uma função, isso é muito roubado, eu sei. Ou y é igual a estrelinha se x não é função. Acho que aí vai ficar mais ou menos clara a ideia do que eu quis dizer com que essa fórmula que a gente vai usar para montar a recursão é um oráculo. Então, vejam que se a gente pega um x no seu universo, se o seu x é uma função, então, de fato, existe o conjunto imagem dele. Então, o conjunto imagem sendo sendo um conjunto que existe, a gente já sabe que existe um único conjunto, que é o conjunto das partes. Então, se o seu x é uma função, existe um único y que satisfaz isso. Agora, se o seu x não é uma função, então esse y que você travou aqui, eu coloquei estrelinha, mas é só para dizer que não importa o que você fixa, mas você fixa alguma coisa. Vamos fixar aqui, sei lá, ômega. Pronto. Então, o ômega é único, só existe um ômega. Então, se não for uma função, a resposta, o único y que vai satisfazer a fórmula, pela definição da fórmula, é isso aqui. Agora, vamos ver por que essa fórmula dá o que a gente queria. Tá? Porque era para ser nesse formato. Ó. A f do vazio, aí a f dessa sequência, que só tem o fw0, depois a f da sequência, que só tem o fw0, fw1. Ah, não, pera. Acho que não vai ser partes da imagem. Da união da imagem, talvez. Vamos ver, mas vou colocar aqui assim. A união da imagem de x. Vamos ver, alguma coisa assim vai dar certo. Então, a f do W0 vai ser a fona do vazio. O vazio é uma função, então a gente pode tomar o conjunto das partes da união da imagem da função vazia. A imagem desse negócio aqui, a imagem da função vazia é vazio, a união do vazio é vazio. Então, isso aqui deu o conjunto das partes do vazio. Então, tá beleza aquela primeira parte. Agora, aqui que talvez eu me embanane. F de W1 é a F disso aqui. Agora, esse negócio é uma função que só tem W0 no domínio e que ela manda W0 em F de W0, mas F de W0 é conjunto das partes do vazio. Então, se eu tomo Então, a imagem é isso. Se eu tomo a união desse negócio, o conjunto das partes do vazio, lembrando que é isso e isso, então, a união desse negócio, não, a união da imagem, e a imagem só tem isso aqui. Ah, não, tá certo. Tá, acho que tá certo. A imagem dessa função é o conjunto. Ó, vejam, vamos fazer direitinho. Isso aqui é a função a qual eu vou aplicar o meu procedimento. Tá?
Então, ela só tem esse cara no domínio e esse cara na imagem. Então, a imagem de x é o conjunto das partes, é o conjunto que tem como elemento o conjunto das partes do vazio. Então, quando a gente faz a união disso, então a união da imagem de x é a coleção de todos os conjuntos que pertencem a elementos dessa coisa. Mas isso aqui, então, é o próprio conjunto das partes de x. Tá? Aqui eu estou usando isso aqui, ó. União do unitário de alfa é o próprio alfa. Tá? Então, o que a f faz, a fona vai, como é uma função, ele vai pegar o conjunto das partes disso. Então, o conjunto das partes, a x não aqui, né? Vazio, perdão. Do vazio, que é o que a gente queria. O próximo passo, vamos ver, f de W2, talvez aqui dê pau, vai ser f dessa sequência, F0, FW0, FW1. Fechou a sequência, fechou a função. Agora, esse negócio que está aqui dentro é uma função x que pega W0 e manda no conjunto das partes do vazio, e o W1 vai no conjunto das partes do conjunto das partes do vazio. Então, a imagem de x é igual a esse conjunto aqui, conjunto das partes do vazio. E aí, conjunto, eu vou escrever assim, P ao quadrado vazio, conjunto das partes do vazio. Então, quando a gente tomar a união disso, união da imagem de x, vai ser partes de vazio unido com partes das partes de vazio. Só que esse cara está contido aqui dentro. Então, isso aqui dá... Ah, que legal, deu certo. Então, dá esse negócio. E aí, pela definição do que essa desgraça faz, vai ser você tomar o conjunto das partes de novo. Então, vai ser partes de partes do vazio. Então, o truque todo sempre é como você define o seu oráculo. Tá? Mas uma vez que ele está definido, se você tem o teorema que garante que você consegue definir uma função satisfazendo isso aqui, você consegue aplicar ele recursivamente. Ficou muito confuso? Eu acho que sim, então. Estão me escutando? Ué. Sim, estão me escutando ou sim ficou muito confuso? Sim para os dois. A minha pergunta foi um ou, né? Então o sim responde. Assim, sim, de novo. Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Mas vocês querem que eu volte no exemplo para explicar de novo? Ficou muito confuso? Que eu estava meio na dúvida se ia dar certo ou não. E aí eu estava inseguro, mas eu posso explicar de novo, se vocês quiserem. Eu quero. Então tá. Então vamos lá. Para simplificar um pouco as coisas, eu vou fingir que o nosso W é o conjunto dos números naturais. E aí, supondo que a gente já provou o teorema da recursão, o que eu quero é definir uma função de ômega que vai em algum lugar, onde esse lugar não importa, mas tal que
quando você pega o f de 0, vai ser, o resultado disso vai ser o conjunto das partes do vazio. Aí, quando a gente pegar o f de 1, vai ser partes das partes do vazio. Tá? Que por simplicidade eu vou denotar assim, parte ao quadrado de vazio. F de 2 seja partes de partes ao quadrado do vazio, que por simplicidade eu vou denotar assim. E de modo geral a gente quer que f de n seja igual a f de n mais 1. A gente quer que isso seja igual partes aplicado em partes n de vazio. Tá? Claro que essa notação aqui, ela está roubando, porque para fazer essa notação eu uso recursão, mas a ideia é só mostrar que como que a gente faz para formalizar a coisa de que o processo de que formalmente a gente consegue aplicar repetidas vezes esse mesmo procedimento de tomar partes. Tá bom? O que a gente quer fazer, essa parte está mais clara? Sim. Ok. Tá. Então, o truque vai ser o seguinte. A nossa função oráculo, por assim dizer, ela tem que pegar qualquer x que existe, tem que vomitar um y. Tá? Porque não é uma função, é uma fórmula. E aí, a fórmula que a gente vai colocar, ela vai ser o seguinte. Esse y vai ser igual, ou melhor, deixa eu escrever assim. Se x é função, é melhor escrever com tudinho com linguagem de primeira ordem. Então, eu vou colocar assim. Para todo x é função. Ah, não, ela tem que ser uma variável livre, desculpa. Tá? Tem que ser uma variável livre. X é função e y é igual ao conjunto das partes da união da imagem da função x, tá? Ou x não é função e y é igual a qualquer coisa. A gente fixa um valor, um conjunto qualquer. Então aqui, ó, essa fórmula, ela é funcional. Por quê? Se você tem um x que é função, então existe de fato um único y que satisfaz a condição para você colocar ele aqui, tá? Porque fixado um conjunto que você coloca aqui, existe um único que é o conjunto das partes dele, tá? E se o x não é função, o único valor que torna a fórmula verdadeira é y igual a ômega. Então, a gente construiu isso aqui para que seja uma fórmula funcional. Então, pergunta, que isso é uma fórmula funcional, melhorou? Sim. Tá. Então, vamos agora para a parte de computação da coisa. Supondo que o teorema já existe, já foi provado, a gente tem a garantia de que existe uma função f, tal que quando você calcula ela em n, ela vai satisfazer isso aqui, ó. Vai ser a f a fona de todas as coisas que vieram antes. Então, ela vai ser a fona do zero até o fn-1
para todo n. Tá? Então, isso aqui é o que a gente vai garantir. Isso vai ser uma instância do metateorema da recursão. Tá? Que a gente vai provar. Para cada fórmula, a gente prova um teorema. Então, para essa fórmula aqui em particular, existe essa função aqui que faz isso. E vamos ver agora qual é a cara dessa disgreta. Tá? Aqui para aqueles primeiros nzinhos. Então, o que eu fiz? Ah, eu fiz... Ué, eu fiz de novo isso. Eu sei lá quantas lousas tem aqui, eu vou colocar essa lousa aqui, depois eu arrumo. Então, a gente quer pegar a f de 0 e o que a gente queria concluir em alguma lousa que eu tinha escrito é que a gente queria que acontecesse isso aqui. Vamos ver se isso acontece com aquela fórmula. Então, vamos ver. A f do 0 vai ser a f de todas as coisas que vieram, de todas as f's de n que vieram antes do 0. Que tais que n veio antes do 0. Só que não tem isso, então é f do vazio. Pergunta: vazio é uma função? Sim. Então, x igual a vazio é uma função. É a função vazia. Então, quando a gente olha a imagem da função vazia, a imagem da função vazia é vazio. Quando a gente toma a união da imagem da função vazia, é a união do vazio, e a união do vazio é vazio. Então, como a gente está no caso em que x é uma função, essa fórmula f, ela diz para a gente que, nesse caso, o resultado tem que ser... O único y que torna a fórmula verdadeira é tomar as partes da união da imagem da função. Então, vai ser partes do vazio. Deixa só eu arrumar esse negócio aqui. Cadê? Eu quero show sidebar. Esse negócio aqui tem que vir... Saiu bem da ordem. Cadê? Esse está aqui, esse está aqui. Cadê o outro que eu estava fazendo? Que loucura. Aqui, tá, achei. Estamos aqui. Eu quero passar esse cara para baixo, para não ter que ficar andando toda hora. Então, estamos aqui. Aqui, tá ótimo. Ok, deixa eu fechar aqui de volta. Show sidebar. Então, vejam. Essa fórmula ela diz que o y que a satisfaz, no caso em que x é uma função, é tomar as partes da união da imagem da função. Como nesse caso a união da imagem da função é vazio, então isso aqui vai ser partes do vazio. Esse primeiro estágio, tranquilo? Sim. Ok. Então agora para o próximo. Valeu, Lucas. Agora a gente quer ver que quando a gente fizer... Eu já vi a mensagem. Quando a gente fizer f de 1, a gente gostaria que isso fosse partes das partes do vazio. Então, vamos ver. Pelo teorema que a gente vai provar, essa f que existe, ela satisfaz isso. Ela vai ser a fona calculada, por assim dizer, na sequência de todas as f's de n com n menor que 1. Nesse caso, a única coisa que a gente tem é o f de 0 para colocar no saco. Então, colocamos aqui. Tá. Agora, isso aqui é uma função?
Isso é uma função x que sai do conjunto que só tem o zero e vai no conjunto que tem partes do vazio e pega o zero e manda em partes do vazio. Então, isso é uma função. A gente olha agora para a imagem dela. A imagem dela é esse conjunto. A imagem de x é o conjunto. Daqui a pouquinho chego. Beleza, Rigile, valeu. Eu formatei, eu tenho que configurar as notificações para não ficar subindo a minha barra toda hora. Então, a imagem dessa função é isso. E aí, quando a gente toma a união disso, união da imagem de x, é união do conjunto cujo único elemento é partes do vazio. Só que isso aqui é o conjunto das partes de vazio. Por quê? Por causa disso. Ó. Pega união do conjunto unitário que só tem o A. Afirmo para vocês que isso aqui é o próprio A. Demonstração. Se Azinho pertence à união de A, significa que A pertence, isso aqui acontece se somente se, para todo x que pertence a A, ao conjunto unitário de A, o Azinho pertence ao x. Só que o único x que pertence ao unitário de A é o próprio A. Então, se somente se A pertence a A. Então, a união da família que só tem um cara é o próprio cara. Tá? A união, em certo sentido, ela tira o saco. Ela tira uma das embalagens. Tá? Então, união da imagem, nesse caso, é o conjunto das partes de vazio. E, de novo, a fórmula diz para a gente que, nesse caso, como é uma função, a gente vai, o y, que vai ser a f, consiste em você tomar as partes da união. Então, isso aqui é conjunto das partes de vazio. Pergunta. Esse novo, que era o que a gente queria. Pergunta. Esse segundo passo ficou tranquilo? Sim. Ok. Então, só eu vou fazer o último, porque o último tem não o último, mas o passo 2, mas só para ver. Quando a gente fizer a f de 2, isso vai ser a fona, porque agora a nossa sequência vai ter duas coisas, né? Então poderia ser diferente o resultado. Então, ela vai satisfazer isso. Agora, isso novamente é uma função. Então, a gente só precisa ver qual vai ser a união da imagem. Então, aqui agora, o x que está sendo colocado aqui dentro é a função que sai do conjunto 0, 1 e vai no conjunto que tem o partes do vazio e o partes das partes do vazio. Manda o 0 nas partes do vazio e manda o 1 nas partes das partes do vazio. Deixa eu apagar esse outro pedaço aqui. Então, agora, a imagem desse cara, que é o que está aqui, a imagem dessa função x é esse conjunto que tem partes do vazio e partes das partes do vazio. Eu quero ficar uma semana sem falar partes. E aí, a união desse negócio vai ser a união das coisas que estão aqui dentro. Então, vai ser partes do vazio, união, partes das partes do vazio. Mas aí aqui eu afirmo para vocês
que isso é partes das partes do vazio. Eu espero que eu esteja certo. Mas isso aqui segue pela seguinte coisa que eu espero que seja verdade. Sempre que a gente pega um conjunto A, eis o problema, então. Eu queria que A estivesse contido, A pertence. Porque assim, vale isso aqui, ó. A união B é igual a B, C e somente C. O A está contido em B. Então, usando isso para tirar essa informação, eu queria garantir que partes do vazio está contido no conjunto das partes do vazio. Os caras que estão aqui dentro são o vazio e o unitário do vazio. Isso aqui não é verdade, né? Não precisa ser. O P do vazio é só tem o vazio dentro, né? O partes do vazio tem o vazio. Assim. E aí esse aí é sempre subconjunto daquele outro. Porque o outro sempre tem o vazio como elemento. Sim, mas é que eu tô vendo nesse caso, mas eu já tô pensando nos próximos. Ah, entendi o que você tá fazendo. É que no fundo eu queria que isso aqui fosse verdade, ó. Eu queria que A estivesse contido no conjunto das partes de A. Ah, ok. Mas ele só pertence, né? O A pertence, mas ele não está necessariamente contido. Tá, nesse caso vai dar certo. Então, é que eu não queria. Eu queria uma fórmula mais simples para definir esse negócio, para dar esse resultado que a gente queria. Mas a ideia. A gente pode montar uma outra fórmula. Então, eu fiz de novo. A gente pode montar então uma fórmula. Que é só um exemplo, né? Tem a fórmula geral que faz isso, é que eu não. Eu pensei em fazer isso em cima da hora, então. A gente pode fazer f de xy como sendo a fórmula x é função com domínio natural. Aliás, dá para fazer até. Não, tudo bem, com domínio. Assim, com domínio de x pertencente a W, a ômega, ao conjunto dos naturais. E aí, nesse caso, o y é igual. Deixa eu colocar assim. Com a função tal que o domínio da função x pertence aos naturais e o y como sendo o conjunto das partes do maior elemento do domínio de x.
e aí não vai ter erro. Ou x não é ou x não satisfaz, ou x não é função cujo domínio pertence aos naturais, e y é igual a alguma outra coisa. Tá? Fica até mais fácil agora com essa fórmula, porque eu não queria fazer uma fórmula que explicitasse tanto assim a coisa. Mas agora, de novo, aqui o domínio de x ser um número natural, a gente está falando que o domínio de x é uma coisa assim, ó. 0 até um n. Aí o que o y vai fazer é pegar as partes, aliás, tá errado ainda. Ah, não, tá certo. É o conjunto, não, tá errado. É o conjunto do x, do maior elemento do domínio do x. Pronto. O x do maior elemento do domínio. Caramba. Tá vendo? A parte de usar o teorema é mais difícil do que a parte de provar o teorema. Vocês vão ver. Quando você quer fazer direitinho. Mas na prática isso nunca é feito. Então, isso aqui eu estou falando o seguinte. Se o domínio da função for de um natural, uma coisa que vai de 0 até n, então o y vai ser o conjunto das partes do x de n, que é o que a gente queria, no fundo. Agora acho que fica até mais fácil se convencer. Tá? Isso aqui é uma fórmula funcional, porque ou o x é uma função cujo domínio satisfaz isso, ou ele não é uma função cujo domínio satisfaz isso. Ele pode ser uma função cujo domínio satisfaz outra coisa que não é isso, ou nem ser função. Mas isso aqui ainda é uma fórmula funcional. Tranquilo essa parte? Dá para ver o vídeo depois e facilitar. Sim. Mas é que assim, antes não ia dar o que eu queria. Porque agora vai dar exatamente pelo seguinte. Quando a gente fizer a f do zero, ela vai ser a f de tudo que veio antes. Isso aqui ainda está certo, é o f do vazio. Tá, calma. Então, último ajuste. No lugar de ômega eu vou colocar vazio aqui. Deixa eu... Olha, mais uma tretinha. Aqui vai ser ômega menos zero. Porque se o domínio for vazio, não tem esse maior elemento lá dentro para você calcular. E aí, nos outros casos, vai dar vazio. Tá. Então, vamos ver. Quando a gente pega a função vazia, o domínio da função vazia é zero, que é um número natural, mas ele não é um número diferente de zero. Então, nesse caso, a fórmula vai dar para a gente isso aqui. E eu queria que fosse partes do vazio. Então, tudo bem. A gente ajusta o primeiro caso. Y igual a conjunto das partes do vazio. Então, como esse cara que a gente está colocando aqui dentro, ele satisfaz o outro critério, que é x não é uma função cujo domínio é um número natural diferente de zero, o único y que satisfaz a fórmula pelo modo como a gente escreveu é esse aqui.
y igual a conjunto das partes do vazio. Então, isso aqui vai dar conjunto das partes do vazio, por aquele caso. Agora, quando a gente vai para f do 1, então isso aqui vai ser a fona dessa sequência aqui. Isso aqui ainda é como antes. Isso. Isso aqui é uma função x que sai do conjunto que só tem o zero e vai aqui no partes do vazio, nesse cara. Então, essa função, o domínio dela é um número natural. Impressão está digitando. Soa tão errado falar que o domínio da função é um número. Ah, tá. Sim, tem muitas coisas soando errado ultimamente. Então, essa função aqui, o domínio dela é um natural diferente de zero. Tá? Então, nesse caso, o que o único y que satisfaz a coisa é eu pegar o conjunto das partes da função aplicada no maior elemento do domínio. Só que, nesse caso, o domínio só tem um elemento que vai ser o seu máximo. Então, vai ser o conjunto das partes da função aplicada no seu maior elemento, que é isso. Então, partes do vazio. Agora, a f de 2 vai ser a fona do f0, f1. Tá? Isso aqui, que está aqui dentro, é uma função que sai do 0, 1. Isso aqui é um número natural, diferente de zero. Está indo em algum lugar. Tá? Então, nesse caso, o único y que satisfaz a coisa é eu pegar o conjunto das partes da função aplicada no maior elemento do domínio. O maior elemento do domínio é 1. Então, vai ter que ser o conjunto das partes da função do f1. Mas o f1 é esse cara. Então, partes das partes de vazio. E agora não tem erro. Assim, e aí isso vai dar todas as outras recursões. A lição aprendida. Vai fazer o oráculo, faz do jeito ruim que você sabe que vai dar certo e não tenta fazer do jeito fácil que pode dar errado. Tá? É melhor você fazer um montão de cláusula que vai dar certinho o que você quer do que você tentar ser esperto. Desculpa, pessoal. Ficou confuso, mas eu acho que agora melhorou um pouco, né? Sim. Tá, desculpa mesmo. Eu vou terminar de secar a garrafa de uísque hoje por causa disso. Mas, então, que desculpa, para com isso, tá? Obrigado. Então, acho que isso mostra assim como que a gente usa no fundo vai ser o pulo do gato é sempre montar essa, na hora de usar na prática, de formalizar as coisas, é como você monta essa airfona. Aqui, uma vez que você monta ela, satisfazendo o que você quer, as coisas vão sair. Então, agora, a demonstração do negócio mesmo, eu acho que sem querer eu excluí aquela página. Hoje, mas eu consegui fazer ela voltar. Então, vamos então demonstrar o teorema. Então, vamos enunciá-lo então. Teorema. A demonstração ela é bem mais simples do que o uso. Isso é muito engraçado. Mas o teorema, ou é um metateorema, né? Recursão para boas ordens. Recursão em boas ordens, ou como vocês preferirem. Então, sejam isso aqui
uma boa ordem. E f de x e f de x y, uma fórmula funcional. Então, com esses dois ingredientes, existe uma única função f cujo domínio é W e tal que quando a gente faz a f de W, ela é igual à fórmula funcional aplicada a, digamos, sequência generalizada de todos os f de v's com v menor que W, tá? Tal que isso aqui, fechei, isso aqui ocorre para todo W pertencente a W. Então, a gente diz que a função f ela é definida recursivamente por essa fórmula fona, tá? E como o exemplo tenebroso com o qual eu mostrei, ele elucida o que torna possivelmente a prática o uso dessas coisas na prática um pouco trabalhoso, é a escolha da função f, da fórmula funcional fona, que faz isso aqui, tá? Então, assim, no fundo, isso aqui está falando para a gente que você pode definir funções por recursão se o procedimento que você usa, ele, de certa forma, ele é... Como que eu posso dizer? Se você consegue expressar ele na sua linguagem de maneira precisa. Se você consegue expressar uma fórmula fechadinha, bonitinha, que dá o procedimento que você gostaria de fazer em cada passo, então você pode fazer esse procedimento recursivamente com o seu domínio sendo um conjunto bem ordenado. Tudo bem? Então, prosseguimos para a prova. Sim. Ok. Tá. Vamos lá. Então, para demonstração, é curioso que a demonstração que eu mais consegui entender até hoje para esse teorema não é de um livro de teoria dos conjuntos. É de um livro de análise, o livro do Eric Schechter, o Foundations lá. E ele faz eu tô lendo ele. Então, ele faz de um jeito bem claro, assim, inclusive eu achei mais legal que o jeito que o Iequinho faz, tá? Mas só, já que você comentou, você está lendo essa parte ou está lendo coisas aleatórias dele, Marcos? Eu tô lendo a parte de reticulados que ele tem, dos lattices, né? Boolean Algebras e Hightine Algebras, e a parte de lógica também um pouco. Vendo qual é a visão dele aqui. Ele faz direitinho essas coisas, assim, é surpreendente. Eu tô lendo aquela parte B de álgebra. Sim, é legal. Ele fala até ele fala de forcing, cara. Livro de análise. Ele fala de força, eu achei muito engraçado. Inclusive, eu recomendei esse livro para algumas pessoas também. Assim, é um livro muito bom. Eu não canso de bajular. Até outro livro de análise que eu já vi na minha vida. Isso, 900 páginas de puro amor. Exatamente. Então vamos lá. Como costuma ser feito nesse tipo de demonstração, em que você quer provar a existência e a unicidade, a gente vai começar provando a gente vai deixar para o leitor a prova. Não, a gente vai
provar primeiro a unicidade, tá? Então, supondo... Então, deixa eu dar um nome para isso aqui. Vou chamar isso aqui de estrelinha. Eu adoro... Não, eu já usei estrelinha hoje para outra coisa. Eu vou chamar de coração. Mas vocês podem pensar que isso aqui é um beta, tá? Coração, é. A Fabíola deve ter lembrado, talvez, que na aula de análise teve uma vez que eu coloquei... o Rigid também, ele estava na aula. Foice e martelo. Eu fiz uma foice e um martelo para simbolizar um negócio lá. Mas, enfim. Então, supondo que, que aquela condição... supondo que coração define uma função... provaremos que ela é única. Depois a gente prova que existe, que a função de fato, que existe uma função que satisfaz aquilo. Provaremos que é única. Supondo que se definir uma função, provaremos que é única. Tá. Então, o que a gente faz? Tem a f já, então seja g outra função tal que quando a gente faz g de w, isso aqui é a f aplicada em na sequência de todos os g de v's menores que w, isso aqui ocorre para todo w. Ok? Estão comigo? Sim. Tá. Se acontecesse f diferente de g, é a típica demonstração de unicidade em coisas que estão bem ordenadas. A primeira frase da demonstração é tão monogâmica, supondo que estrela define provaremos que provaremos que é única. Ok. Tá. Se f é diferente de g, então esse conjunto aqui, pessoal, o conjunto de todos os x's que pertencem... Eu vou deixar o x só para coisa da fórmula funcional. Conjunto de todos os w's do meu conjunto bem ordenado, tais que a f de w é diferente do g de w, isso aqui é um subconjunto diferente de vazio, certo? Porque a gente está supondo que ela é diferente, então tem que ter uma testemunha disso. Então existe um w que testemunha isso. Só que agora isso aqui, vou chamar de T, de treta. Esse conjunto das tretas, ele, por ser não vazio num conjunto bem ordenado, existe W0 igual ao menor elemento de T. Pois W é bem ordenado. Aquela relação de menor igual lá é uma boa ordem. Estão comigo? Sim, Lucas está, impressão também. Então, como esse cara é o menor elemento do conjunto das tretas, olha só que bacana. Se a gente pegar alguém menor, se V for menor do que W0, então V não pode estar no conjunto das tretas. Então, V pertence a ômega menos treta, menos o conjunto das tretas. Ou seja, quando a gente faz F de V, isso é igual a G de V. Para todo V menor que zero. Menor que W0. Logo, outro logo. Não, destart. Por isso,
quando a gente olha esse negócio aqui, f de v com um v menor que w0, quando a gente olha essa upla generalizada, ela é igual termo a termo a essa upla generalizada. Certo? Então, se a gente aplicar a fórmula funcional nesse negócio, vai dar a mesma coisa, porque existe um único y que satisfaz isso. Então, como esses caras são iguais, o y que satisfaz esse é o mesmo y que satisfaz esse. Então, se eu aplico fão aqui e aplico fão aqui, isso é a mesma coisa. Só que a f, por hipótese, satisfaz aquela condição coraçãozinho. E a condição coraçãozinho diz que o negócio que está aqui, nesse formato, eu posso colocar na f com esse bicho. Então, ali, por coraçãozinho, vale isso. E aqui, pelo modo como a gente... deixa eu fechar, né? Pronto. Pelo modo como a gente pegou a G também satisfaz isso. Então, dá G de W0. Só que, por hipótese, o W0 está no conjunto das tretas, que é onde isso aqui dá diferente. Então, contradição. Logo, se existe, é única. Agora, a graça disso é que essa unicidade, isso, em certo sentido, prova que sempre existe, no máximo, uma única função satisfazendo aquela condição coraçãozinho. Então, agora, quando a gente for provar a existência, a gente vai supor por indução que existe, e aí, nos passos indutivos que a gente está supondo que existe, a gente também tem a unicidade. Fermat, sim. Sim. Demonstrações típicas por indução. Então, quando a gente supor que existem nos passos... perdão. A gente supor que existem dos passos anteriores, essas que existem, elas também serão únicas. Tá? Mas agora vamos para a parte da existência. E aí isso vai ficar mais claro o que eu quero fazer. Então, para a existência, primeiro, a gente vai considerar isso aqui. É o truque que o Schechter faz, que eu achei maravilhoso. A gente vai considerar esse cara. A gente vai fazer um y como sendo a nossa boa ordem, unida de um certo i. Eu vou chamar esse cara com outro símbolo. Vou chamar com esse símbolo aqui. Tá? Isso aqui é só um símbolo, é um conjunto, onde você pegou esse cara de modo que ele não pertence a W, para dizer que você acrescentou alguma coisa mesmo. Tá? Aqui ia ficar estranho, mas se vocês quisessem, pode fazer no lugar desse cara aqui seu próprio W. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar o ômega como sendo W, pois o W não pertence a W, que a gente está usando regularidade. Então, um conjunto não pertence a si mesmo. Só que ia ficar muito estranho colocar esse cara, ia carregar a notação, psicologicamente ia ficar ruim. Então, coloca um símbolo diferente para o que você não quer, mas eu quero colocar o W, então pode pôr, não tem problema. Nesse cara aqui, em Y, a gente vai estender a ordem. Estendemos a ordem de W, declarando W menor que infinito para todo W que pertence a W.
Mesmo sem W, sempre tem alguém para colocar, não tem universo. Ah, sim, de fato. Ok, existe alguém lá. Aí você escolheu esse alguém e colocou. Então, a gente vai, no fundo, o que está acontecendo? Então, aqui um comentário. Se aqui está a nossa fileirinha, que é o W, é uma boa ordem, a gente sempre pode pensar como sendo uma fileira. A gente foi e colocou um cara maior que todo mundo depois, que é o infinito. Então, só isso que a gente fez. Esse Y agora, com esse novo espaço com essa ordem, ele ainda é, e claro, né? O infinito igual a infinito. Então, esse cara com essa ordem, ele ainda vai ser bem ordenado, porque se você pega um subconjunto não vazio de coisas, ou esse subconjunto, ele ter ou não esse cara não vai influenciar em nada, porque se ele só tem esse cara, então ele vai ser o seu próprio menor elemento. Se ele tem outros, você joga fora esse, olha o seu subconjunto dentro do W original, que é bem ordenado, então vai ter um menor elemento. Tá? Então, continua sendo bem ordenado essa desgraça aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Para cada Vzinho que pertence a Y, a gente vai mostrar que existe Então, mostraremos que existe uma função fv cujo domínio é o conjunto de todos os u's que estão em Y, tais que U é menor do que V, tá? E tal que, se a gente tiver U menor do que V, se a gente pegar alguém aqui dentro desse domínio, então quando a gente olhar essa função f de V aplicada no U, ela é exatamente a fórmula funcional fona aplicada na sequência dos f de v's anteriores, tais que o t dos f de v e nos t's, tais que t é menor que o u em questão. Então, no fundo, o que a gente vai fazer é provar que em cada estágio, aqui está o nosso conjunto bem ordenado. A gente vai mostrar que para todo vzinho que eu pego, eu consigo fazer uma função que se comporta como eu gostaria. A gente vai mostrar que isso vale para todo v. Daí, se a gente faz isso, a função que a gente procura vai ser simplesmente a f do infinito, que nesse ponto a função vai estar definida em todos os anteriores. Mas os anteriores são quem? W, que é o conjunto que a gente queria, em cima do qual a gente queria definir a função. Tá bom? Então a gente vai... Esse f de v é o passo indutivo, digamos assim. Tá? Posso prosseguir? Ao infinito e além. Tá. Então, vejam que o legal assim, é que a gente vai... Isso aqui vai deixar bem claro, eu espero, um pouco mais claro do que antes, que recursão é uma técnica, digamos assim, de construção de função, mas a prova dela é feita por indução. A prova de que isso funciona é feita por indução. Então, não, no fundo, se você depois quiser falar aqui, defina indutivamente essa função, defina recursivamente essa função, você tem todo o direito.
porque é tudo perfumaria. Tá? Mas, então a prova vai ser por indução. Então, vamos provar por indução que para todo V pertencente a Y, existe a função f de V com a propriedade desejada. Tá. Lembrando que nesse cenário de indução, o que a gente vai usar é esse negócio aqui que a gente provou no último vídeo, o teorema da indução em boas ordens. Então, a gente quer provar que uma certa propriedade, uma certa fórmula, se verifica para todo W no nosso conjunto bem ordenado. No caso, vai ser para todo V em Y. Aqui está V em W, lá vai ser V em Y. Então, o que a gente tem que mostrar é que a fórmula que a gente quer, e a fórmula no caso é, existe uma f de V com aquela e aquela propriedade, a gente tem que mostrar que essa fórmula satisfaz isso aqui. Ou seja, se você fixa um elemento da sua boa ordem e supõe que para todo elemento menor vale a fórmula é verificada por aquele elemento menor, então, se você tem isso, você consegue verificar que vale para o elemento em questão que você fixou. A impressão está digitando. Não tem que ter o caso base também? Então, isso eu discuti no último vídeo. O caso base é o menor elemento desse cara, né? Então, por vacuidade, essa implicação ela é verdadeira. Então, se isso aqui vale para todo W, em particular vale para o menor elemento, e, portanto, essa implicação aqui ela é verdadeira por vacuidade, então vai ter que valer o caso base. Não sei se ficou claro. Sensacional. Eu acho Escreveu aí no texto. Hã? Você escreveu no texto aí também, por fatores psicológicos. É verdade. Tá, é que eu ainda estou um pouco distraído, desculpa. Eu nem estou lendo. Eu estou muito cabisbaixa. Tô brincando, eu tô só fazendo drama, tá, pessoal? O que professor mais faz na vida é errar. Essa não foi a primeira vez que eu errei e não vai ser a última. Então, assim, eu nem me abalo mais. O problema talvez é que vai pro YouTube, né? E as pessoas vão me ver errando, mas eu também já nem me abalo mais. Você pode editar também, colocar aqueles edições de voz, mano, deixando mais rápido, mais grave, coisa do tipo assim. Não, mas é bom as pessoas verem que as pessoas erram, assim. O erro não é um motivo de vergonha. Tá? Olha só. Então, a edição não é pra tirar a parte do vídeo, mas deixar cômico. Sim. Mas aí eu tenho preguiça de fazer essas edições. Mas assim, embora eu não tenha vergonha de errar, eu acho legal brincar que eu tenho vergonha de errar. Mas enfim. Então, o que a gente vai fazer... Opa! Aí você sai com aprendizado em filosofia e matemática. Tá. Ok. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer é, vamos supor, então, fixado V que pertence a Y, então, assumimos que para cada U menor do que V, existe, e aqui a gente pode ter a certeza de que ela é única pela primeira parte da argumentação, existe uma única função. Tá, ficou estranho esse negócio.
existe uma, aí o única vem depois do uma. E ela é única pela primeira parte. Existe uma única função f de u, tá? Com o domínio, eu vou reescrever só para refrescar tudo, porque é muita informaçãozinha, cujo domínio é o conjunto de todos os t's em y, tais que t é menor do que u, tá? De modo que, acho que essa é uma das demonstrações em que eu quase esgoto o meu conjunto de variáveis, de modo que para cada t menor do que 1, ou seja, para cada t aqui dentro, tenha-se f de u aplicado em t, é a mesma coisa que você pegar a fórmula funcional, que está fixada, tá? E aplicar isso aqui nos s's que vieram antes do t. Olha, o alfabeto quase acabou. Eu comecei aonde? Eu comecei em V, peguei em U, fui para um T, aí agora puxei um S aqui, tá? E aí, supondo isso, a gente vai mostrar que existe a FV. Mostraremos que existe a FV. Então, vejam que se a gente fizer isso, a gente vai estar mostrando que a afirmação existe fórmula FV é verdadeira para todo V em Y. Porque a gente vai ter mostrado que essa fórmula existe, a fórmula P de V, que é existe F de V com tais e tais e tais condições, satisfaz o critério do teorema da indução em boas ordens. Tá legal? Mas aí agora é relativamente tranquilo, porque a gente tem dois casos possíveis. Então, há dois casos. O primeiro deles é que pode ser que exista um U que pertence a Y, tal que o V que a gente começou a pegar na história, ele é o menor elemento de todos os x's que estão no Y, tais que o U é menor do que o x. Em outras palavras, o V é sucessor de U. Então, poderia ser o caso de que, por exemplo, naquele desenho que a gente fez, que tinha esse cara aqui, poderia ser o caso de que esse V que eu peguei é esse, e logo, e ele é o primeiro que é maior do que esse cara, U, certo? Então, esse é um dos cenários possíveis. Entenderam o que cenário que eu estou querendo dizer? Porque poderia ser uma coisa assim também, ó, que vai ser o outro caso. Poderia ser que eu tivesse pegado um V que ele não é sucessor de ninguém. Ou seja, se tem alguém menor do que ele, um cara que vem depois ainda é menor do que ele. Tipo esse, ó. Esse cara, ele é possivelmente, ou melhor, o outro caso seria uma coisa assim. Pensa que o seu W é o conjunto dos naturais, tá? E aí você colocou, então todos os naturais estão aqui dentro, e aí você colocou um cara aqui
depois de todos os naturais, que a gente pode pensar inclusive como sendo o próprio ômega, mas eu vou deixar aqui o símbolo do infinito. Então, todo cara que está aqui antes, ele é sucessora, porque ele é um n mais 1. O n mais 1 é quem? É o primeiro que veio depois do n. Só que esse cara, qualquer outro que você pega antes, vai ter um outro que veio depois e que ainda é menor que ele. Então, esse aqui é o outro cenário possível, que a gente vai cuidar depois. Então, primeiro vamos pensar o caso em que o V que a gente pegou é sucessor. Beleza? Eu prometo que está perto do final. Lucas está digitando. Beleza? Ok. Então tá. Então, nesse caso, pelo que a gente está supondo pela nossa hipótese indutiva, para esse U que a gente pegou, existe a FU. Existe a FU, por hipótese. Já que o V é o menor dos caras que são maiores do que U, então, em particular, U é menor do que V. Então, U sendo menor do que V, significa que existe a F pela hipótese de indução. Então, pela hipótese de indução, existe já uma F de U, cujo domínio são todos os T's em Y, tais que T é menor do que U. Isso aqui está em algum lugar, não importa qual, mas essa coisa aqui, ela já satisfaz F de U de T igual a F das coisas que vieram antes. A gente já sabe que isso aqui existe por hipótese. Tá? E o que a gente quer fazer é definir uma função fv, em que o domínio vai ser todos os caras que são menores do que o v. Então, a única coisa que falta a gente acrescentar aqui, nesse caso, a gente só precisa estender essa função em um ponto. A gente só precisa dizer quem que é f de u daria no próprio u, tá? Porque é o único cara que falta para a gente colocar no domínio. Não sei se ficou claro. Aqui, ó, o que eu vou usar é o seguinte, a gente quer definir uma f de v tal que o domínio da f de v é igual ao conjunto de todos os w's que estão em y, tais que w é menor do que o v. Só que pelo modo como a gente pegou aquele u como sendo o antecessor do v, esse cara que é em cima de quem a gente quer definir a função é simplesmente o conjunto de todos os w's que são menores ou iguais que u. Então, se for menor que u, a hipótese de indução já dá para a gente a função que faz o que a gente quer. A gente só precisa dizer qual que vai ser o valor da função, a gente só precisa estender ela um passo a mais. E aí, bom, nesse caso, basta a gente definir assim, ó. Então, a gente vai definir. Então, isso aqui é um exercício legal para praticar propriedade de boa ordem, essas coisas assim, tá? Mas não é a coisa mais imediata do mundo, mas tem coisa bem pior do que mostrar essa igualdade. Então, a gente vai definir a nossa f de v assim. Definimos f de v de t como sendo a f de u de t. Se o t for um cara que já era menor que u, então a f de u sabia
dizer qual é o valor dela. E a gente define a f de v de u, que é a única coisa que falta. Define ela satisfazendo exatamente aquilo que a gente quer que ela faça, que é isso aqui. A gente aplica o procedimento nesse passo sucessor. Tá? Aqui é onde a gente vê explicitamente, digamos assim, a indução sendo feita passo a passo. É nesse passo sucessor que isso acontece. Então vejam que agora o símbolo que está aqui é um F com subíndice V, tá? Não é o mesmo índice que está aparecendo aqui. Aqui é uma coisa que existe por hipótese, então isso aqui não tem problema. Isso aqui tá bem definido. A F é uma fórmula funcional, então isso aqui está de boa. Então, a princípio, isso aqui tá certinho. O que a gente precisa verificar agora é que a F satisfaz as coisas que essa FV satisfaz as condições que a gente queria. Ou seja, se a gente pegar, será que se a gente pegar uma FV de um A, isso aqui vai ser igual a F, a Fona, aplicada na FV, porque na hora de verificar aqui tem que ser a mesma letra, V e V. De todos os Bzinhos, tais que B é menor do que A, a gente tem que verificar isso. Mas é aquela coisa, essa FU é a única que satisfaz, ela é a única que satisfaz isso com o domínio que a F de U tem. Tá? Então, quando a gente fixa esse Azinho, se esse Azinho for uma coisa que está para trás do U, então já era satisfeito dessa forma, tá? Só que, tá, deixa eu escrever isso aqui direito, então. Quando a gente faz esse negócio, então há dois casos aqui a considerar. Se o A for menor do que o T, se o A for menor do que o U, então quando a gente calcula a FV de A, pela definição, isso é o FU de A, que satisfaz, pela hipótese indutiva, essa condição aqui. Tá legal? F U de B com B menor do que A. Só que aí vejam como que a gente definiu. Parece roubado, mas esse FU de B, como B é menor que A e A é menor que U, isso aqui é o modo como a gente usou para definir a F da V de B. Então, isso aqui é a mesma coisa que a F da F. Aí aqui coloca um V de B com B menor do que A. Então, satisfaz aquilo que a gente queria, pelo modo como a gente construiu a F de G. Tá? Se o A for o próprio U, aí a gente definiu ela de modo a satisfazer isso, só que isso aqui, como é um T menor que U, é o modo como a gente usou para definir a V. Então, nesse estágio, esse processo indutivo construiu a função que a gente queria. Tá? Eu não espero que isso esteja 100% claro. Pode estar um pouco confuso, mas aí já é um pouco da questão de sentar e mastigar sozinho. E possivelmente perguntar depois alguma coisa. Mas a ideia é essa, você define nos caras anteriores, usando a função que você tem por hipótese de indução, e no passo sucessor você define ela satisfazendo aquilo que você quer. Então, isso mata o caso em que é sucessor.
Então, agora, o outro caso é se não existe U que pertence a Y, tal que o V é o menor elemento de todos os Ws. Ah, eu estava escrevendo assim. De todos os X's, tais que U é menor do que o X. Então, nesse caso, V não é sucessor, V não é sucessor de alguém. Ele não sucede diretamente ninguém. Ele está na frente, ele é maior que uma galera, mas ele não é o primeiro maior que uma galera, tá? E aí, esse é o, acreditem, é o mais fácil. Porque aqui, quando vale isso, o conjunto de todos os Ws que são menores que que esse Vzinho, você consegue escrever como sendo a união dessas coisas aqui, ó. T pertencente a Y, tal que T menor do que U. Outro exercício, tá? Mas por ele não ser sucessor, o conjunto de todos os casos que são anteriores a ele, se ele é anterior a alguém, então existe um outro que ele vai ser anterior ainda. Isso é um outro jeito de dizer que ele não é sucessor, é essa igualdade aqui acontecer. Tá? Aí agora, qual a graça disso? Bom, por hipótese, a gente sabe que para cada U menor do que V, existe uma função do jeito que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer... Eita, eu tinha que fazer isso no final. Tá. Então, o que a gente vai fazer é definir a f, dado um W, dado um T menor do que V, ou seja, dado alguém que mora aqui, a gente quer definir o que é a f da V desse T. Só que pelo fato do domínio ser escrito dessa forma, como o T é menor que o V, existe algum outro, tá? Existe um cara, U, onde esse U é menor do que o V e o T é menor do que o U. Então, o fato do V não ser sucessor, para eu definir a função que eu quero em cima de um certo carinha que veio antes dele, eu pego alguém que ainda está antes do V, mas que veio depois do T, e defino a minha função fv como sendo a função que existe por hipótese de indução nesse estágio, e aplico a tzinha. Por que isso aqui vai funcionar? Porque cada uma das funções FUs que existem, elas são únicas. Então, se você tem um U e um U', aqui você podia falar qual U desses eu escolho, né? Tanto faz, porque se você escolhe quaisquer dois U e U' satisfazendo isso aqui, o U' é menor que V e o T menor que o U', então o fato de que as funções existem e satisfazem a hipótese de indução garante para você que quando você faz a continha vai dar certo. Quando você faz isso aqui, ó, o f do U', por exemplo, no T, ele é igual a isso aqui, aplicado em todos os U' de S com S menor do que T, tá bom? Só que existe a U também satisfaz isso. A gente pega, por exemplo, se tem um U e um U', um deles é maior do que o outro. Então, quando a gente restringe, uma vai
uma vai ter que satisfazer a mesma condição da outra, então isso aqui vai ser igual a f de u de t. Eu posso voltar nessa parte no final, essa parte do final na próxima reunião, para não estender muito mais. Só que, então, o fato delas estarem bem definidas e serem únicas, garantem para a gente que esse jeito de definir essa f de v funciona. E aí, usando o mesmo truque anterior, essa f de v vai ter a condição, vai satisfazer as condições que a gente queria. E aí, portanto, a gente mostrou os dois casos que podem acontecer e sempre conseguiu, em todos eles, definir a f de v correspondente. Portanto, pelo teorema da indução, existe a f de v para todo mundo. Existe, cadê? Existe a funçãozinha f de v que a gente queria mostrar com essas condições, satisfazendo aqui, para todo v existe a função fv cujo domínio é todo mundo que veio antes e que ela é dada recursivamente pela aplicação da fórmula funcional. E isso tem que valer para todo v no y. E aí, se a gente pegar o v como sendo esse cara maior elemento que a gente colocou, obrigatoriamente quem veio antes é justamente o w, que é o domínio que a gente queria da nossa função recursiva. Mil desculpas pela demora, mas é isso. Até que de gravação tá 1h36, não foi tão horrível assim, não foi tão a mais do que a gente já foi antes. Mas enfim, essa é a prova do teorema da recursão transfinita, tá? E aí com ele a gente vai ajustar ele para fazer uma recursão um pouco melhor na próxima, e aí já provar o teorema da equivalência entre boa ordenação e axioma da escolha, e lema de Zorn e axioma da escolha. Tudo a gente vai ver. Sai meio de graça agora que a gente sabe construir por recursão. Mas enfim. Questionários, dúvidas, alguma coisa assim. Esse finalzinho eu vou refazer na próxima semana, porque ficou um pouco corrido. Mas, enfim, vou ficar quieto e deixar vocês falarem. O final ficou corrido. Eu mando aqui antes da próxima aula. Priscila, Fabiola. Fabiola deve estar me odiando. Agora, não sei. Eu preciso fazer como o nosso coleguinha aí. Do começo ao fim. Eu vou precisar rever também. Eu vou aproveitar o próximo para, se tiver alguma dúvida, perguntar. Tá. Viu? Note que a Fabiola não negou que tá me odiando, ela só colocou haha. Marcos, ok. Acho que você já tinha visto, né? Provavelmente. Eu não sei se é essa prova do Schechter, mas... enfim. Tá. Então... Nesse caso, eu vou encerrar a gravação. E... Ué, eu